Olá pessoal, sou o professor Agonê Fernandes. Dentro do projeto Exame da Ordem, vou estar contigo no Direito Constitucional, trabalhando desde o artigo 1º até lá o finalzinho da Constituição, tudo bem? Os senhores verão que durante as aulas eu vou dar o enfoque mais direcionado para a segunda fase da OAB, mas aqui e acolá eu vou dar algumas pinceladas para outros concursos públicos também, e seja objetiva, discursiva ou até mesmo na fase oral. Dentro dessa perspectiva, vocês vão ver que em alguns momentos eu vou dar um enfoque especial para aquele ponto, em outros eu vou passar batido mais rápido, porque é a experiência da gente aí de 10 anos de sala de aula que vai conduzir a seleção dos temas mais importantes para a tua prova, tudo bem? A gente começa com o título 1 da Constituição, que trata dos princípios fundamentais. Eu lembro para ti que a nossa Constituição é feita de títulos, capítulos, seções e subseções. O título 1 trata dos artigos 1º a 4º da Constituição. É importante dizer isso porque muitas vezes o aluno que entende do direito constitucional, ele é pego numa pergunta e aquele que nem sabia vai com a ajuda de Deus, né? Olha o que acontece. Quando eu coloco a afirmação, são princípios fundamentais, a soberania, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a concessão de asilo político, o aluno fala, epa, não, peraí, o artigo soberania é fundamento. O objetivo é que a construção da sociedade livre, justa e solidária e a concessão de asilo político é um princípio nas relações internacionais. Na verdade, ele só esqueceu que os 4 artigos são dentro do título 1, título dos princípios fundamentais, tudo bem? E aí, dentro do título 1 ainda, eu te chamo a atenção para outra coisa. Quando eu falo em cláusulas pétreas, elas estão lá no artigo 60, as cláusulas pétreas explícitas. Lá fala, não pode haver deliberação tendente a abolir. E lá no artigo 60 vai dizer, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, os direitos e garantias individuais e a separação de poderes. Opa! Aí vem o professor Gilmar Mendes, que vai ser um dos guias da gente aí, dentro da doutrina, excelente doutrina, obviamente, além de ser ministro da Suprema Corte. Ele fala que, na obra dele, Curso de Direito Constitucional, que os princípios fundamentais que abrem a Constituição também seriam cláusulas pétreas implícitas, tá bom? Então é o primeiro cuidado que você deve ter aí para a prova discursiva. As cláusulas pétreas lá do artigo 60 são rol taxativo ou pode ter alguma coisa fora. A doutrina defende que aquilo ali não é rol taxativo, de que pode haver cláusulas implícitas, e o professor Gilmar Mendes fala o quê? Que o título 1 seria uma cláusula pétrea, embora não explicitado lá no artigo 60. Bacana? Vamos andar aqui, ó. Dentro dos princípios fundamentais, o primeiro artigo vai tratar dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E ela trata que todo o poder emana do povo, que pode exercer por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Quando ele fala diretamente nos termos da Constituição, é a democracia direta. Quando ele fala por meio de seus representantes eleitos, é a nossa democracia em regra, que ela é indireta. A regra no Brasil é essa. Eu elejo o meu representante, o deputado, e aí ele vai defender os meus interesses, ou ao menos era para ser assim. Bacana? E então, quando eu mesclo democracia direta e democracia indireta, vai formar a democracia mista ou semidireta. Se você olhar aqui no quadro, você vai ver algo importante, ó. A democracia direta, ela é feita por meio de 3 mecanismos: o plebiscito, o referendo e a lei de iniciativa popular. Olha aqui para o quadro que eu vou te mostrar um negócio. Lei de iniciativa popular pode aparecer em prova também como iniciativa popular de lei. Iniciativa popular de lei ou lei de iniciativa popular, cuidado para a prova, que não tem nada a ver com a ação popular. Embora os dois carreguem o nomezinho popular aqui, ó, iniciativa popular de lei é a possibilidade de o povo propor projetos de lei ordinária e de lei complementar. Lá na parte referente ao processo legislativo, vou trabalhar isso aí com mais cuidado com vocês, tá bom? Mas nesse momento, o que eu quero que você lembre? A iniciativa popular de lei é uma forma de democracia direta, ao passo que a ação popular é um remédio constitucional.
Quando eu falo em remédios constitucionais, você lembra quais são? Os 5. Eu tenho de um lado os 2 com H, que é o HC e o HD. Tenho do outro lado os 2 com M, que é o MS e o MI. E tenho sozinho aqui quem? A ação popular. Então repara que a ação popular é remédio constitucional e a iniciativa popular de lei não tem nada a ver com isso. Ela seria o que mesmo? Uma forma do exercício da democracia direta. Bacana? Voltando para aqui ainda, a gente vê que tem um mnemônico, e você de casa provavelmente o conhece. É o mnemônico dos fundamentos da República Federativa. Os fundamentos são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Eu preciso trabalhar com você 3 desses fundamentos de modo separado. O mais importante deles, sem dúvida, é a dignidade da pessoa humana. Quando se fala em dignidade da pessoa humana, queridos, você tem que lembrar que, primeiro, ele está positivado em nosso ordenamento. Está positivado lá no artigo 1º, claramente na nossa Constituição. Mas, mais do que isso, quando eu falo em dignidade da pessoa humana, eu tenho que te lembrar um tema doutrinário, que é o chamado neoconstitucionalismo. O que o neoconstitucionalismo traz em direção à dignidade da pessoa humana? O neoconstitucionalismo é uma nova visão do direito constitucional. E ele vai trazer consigo a ideia neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo vai trazer para você a ideia de inserção da dignidade da pessoa humana no centro do sistema. Não é à toa que se diz que a dignidade da pessoa humana, eu vou botar aqui, ó, vou mandar, dignidade da pessoa humana seria meta, princípio, seria um supra-princípio, seria o princípio matriz do nosso direito hoje. Tudo dentro do movimento do neoconstitucionalismo. O que o neoconstitucionalismo acrescenta aí para ti também? A ideia de que eu tenho que dar valor a princípios e também a regras. Eu não devo seguir apenas as regras. Professor Humberto Ávila, um excelente livro, eu traria para ti Teoria dos Princípios. O livro é bem fininho e abre a tua cabeça para as provas discursivas, indico com clareza. O professor Humberto Ávila diz que existem princípios, regras e postulados que estariam em cima dos princípios e das regras. E aí ele vai dizer que muitas vezes um princípio vai superar, vai se sobrepor a uma regra escrita. A esse nome ele chama de superabilidade dos princípios sobre as regras. Já o professor Pedro Lenza, que você também conhece dessa carreira de estudante de direito, ele vai dizer que essa superabilidade tem outro nome, lá do inglês, defensibility, aqui para o português, derrotabilidade das regras, tudo bem? Então, qual o princípio matriz do nosso direito? A dignidade da pessoa humana. Voltando para cá então, ó, eu estou com o mnemônico so, si, di, va, plu. E o que eu tenho de importante do so? Provavelmente nada vai ser cobrado em prova. Do si, provavelmente nada vai ser cobrado na prova. Agora, do di, nós já vimos que é o princípio matriz, meta-princípio, supra-princípio do direito constitucional. Outro dia eu vi uma questão sendo cobrada numa indagação de prova que era assim, ó. Certo ou errado? O princípio da felicidade guarda íntima relação com a dignidade da pessoa humana. Princípio da felicidade é isso aí. Essa afirmação foi extraída de um julgamento lá do Supremo Tribunal Federal que envolvia a pesquisa com células tronco. Legal? Você sabe pelo noticiário e também pelos seus estudos que o Supremo Tribunal Federal autorizou as pesquisas com células tronco. E àquela altura, o ministro relator, grande ministro Aires Brito, ele falava bem assim: na verdade não basta ter vida, tem que ter vida plena, vida digna, só assim se atingiria uma vida feliz. Então a dignidade da pessoa humana guarda relação com a felicidade? Claramente sim. Bacana, a gente vive no Brasil em um capitalismo, socialismo ou comunismo. A gente claramente é capitalista. Onde é que está o fundamento? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa é um fundamento para o capitalismo. Beleza, vamos andar. E o pluralismo político? O pluralismo político, queridos, ele vai trazer mais importância ainda para a sua prova discursiva, porque é nele que a gente vai tratar a chamada cláusula de barreira
ou de desempenho. Sempre lembrada no âmbito do direito eleitoral e não apenas no direito eleitoral. Você vai ver que isso vai ser importante em outro ramo, como eu vou te explicar agora. Repara bem, você de casa deve lembrar de uma figura pública chamada Enéas Carneiro, o deputado Enéas. Aquele que falava bem rapidinho na TV e falava: meu nome é Enéas. Qual é o partido dele? O partido do Enéas era o PRONA. O PRONA não existe mais, porque depois que o deputado Enéas faleceu, acabou que ele se fundiu com o partido chamado PL e juntos formaram o PR, que é o partido que até o deputado Tiririca, lembra o deputado Tiririca? É o partido PR. Repara bem, queridos, por que eles se fundiram? Eles se fundiram por conta da cláusula de barreira. E o que ela era? Era uma regra da lei eleitoral que retirava dos pequenos partidos políticos o acesso a recursos do fundo partidário e o chamado direito de antena, que era tempo de rádio e TV de graça. Ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que ela retirava o acesso a legendas partidárias, acabava ferindo a própria ideia, o próprio escopo de pluralismo político. Bacana? Mas presta atenção na prova que a cláusula de barreira ou de desempenho não vale, a cláusula de barreira de desempenho não vale, olha para cá, ela não vale para o direito eleitoral. Mas quando eu falo em concurso público, o STF e o STJ têm jurisprudência já assentada no sentido de que a cláusula de barreira seria válida e não feriria o princípio da isonomia. Aragonês, eu não entendi o que é cláusula de barreira em concurso público. Presta atenção para a prova discursiva aí, cambada. A cláusula de barreira seria o seguinte: lá no edital fala, será considerado aprovado quem tiver no mínimo 50 em conhecimentos gerais, no mínimo 50 em conhecimento específico. E aí eu te pergunto, você está fazendo um concurso de alto rendimento, igual esses da Câmara, Senado, que a nota de corte é lá em cima. E lá no edital falava, só vão para as redações as 200 notas maiores. E aí eu te pergunto, você teve no mínimo 50 no conhecimento geral, no mínimo 50 no conhecimento específico, e eu te pergunto, você está aprovado? Queridos, aí é raciocínio lógico, olha para cá, será considerado aprovado. Quem tem no mínimo tal, no mínimo tal. Se você teve os dois mínimos, você foi aprovado. Opa, agora eu te pergunto, o fato de você ter atingido o mínimo e ser aprovado, significa que você foi para a segunda fase, que você foi para a redação corrigida? Não necessariamente, porque havia um corte. Eles só corrigiriam, segundo o edital, 200 redações. Isso aqui sim seria cláusula de barreira, chamada também de cláusula de desempenho. A jurisprudência entende que isso, em matéria de concursos públicos, é válido. Tudo bem? Do artigo 1º, aquilo que mais importava nós já vimos. E a gente segue para o artigo 2º, que é bem pequenininho. Ele fala bem assim, são poderes do Estado, o Executivo, Legislativo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si. Quando a gente fala em independentes e harmônicos, certamente a gente vai trabalhar com essa ideia, sistema de freios e contrapesos. Presta atenção que o sistema de freios e contrapesos pode ter as outras variações na nomenclatura. Eu posso ter, olha para cá, freios e contrapesos, pode ser freios e contrafreios ou pesos e contrapesos, tudo bem? O ministro Joaquim Barbosa, por exemplo, nos seus votos, ele sempre falava checks and counter-checks, freios e contrafreios. Então, tanto faz freios e contrafreios, pesos e contrapesos, ou freios e contrapesos. Essa é uma ideia lá de Montesquieu, lá de trás, que dizia o quê? Um poder deve frear a atuação do outro para que ninguém se sobreponha. Vou te dar um exemplo disso aí. Como se escolhe ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Poder Judiciário, órgão de cúpula, presidente da República. Tem que passar pelo Legislativo? Sim, por meio da sabatina. Vou para outro exemplo, que esse aí é o mais batido, todo mundo sabe. Eu quero fazer um aumento de salário no âmbito do subsídio de deputados e senadores. Sim? Sim.
deputados e senadores, não, vou para ser o batidão, mais provável para a tua prova. Aumentar o salário dos servidores da Câmara, servidores do Senado. Onde é que nasce a iniciativa? Dentro da própria Casa Legislativa. É um projeto de lei. Vai ter que ter participação do Poder Executivo? Sim. O presidente vai sancionar ou vetar. Então, ó, nasceu no Legislativo, o Executivo sancionou ou vetou. Vê bem, o Poder Judiciário depois pode declarar a inconstitucionalidade dessa lei? Sim. É o sistema de freios e contrapesos funcionando. Bacana? Eu tenho, então, funções típicas e atípicas em todos os 3 poderes da República. Quais as funções típicas do Poder Executivo? Administrar. Do Poder Legislativo, são 2. Legislar e fiscalizar. E do Poder Judiciário, julgar. Quando eu vou para as atípicas que ensejam maior cuidado para a prova. A atípica, na verdade, é sempre assim, ó. Se a função típica do Judiciário é julgar, as atípicas do Judiciário serão as outras 2, ou seja, administrar e legislar. Da mesma forma que se eu estiver falando aqui no Poder Executivo, que é a típica dele é administrar, então como é que vão ter? Ele vai ter legislar e também vai ter julgar. Sempre assim, se ele tem uma, as outras 2 serão funções atípicas. Bacana? Isso é só eu só estou te relembrando, porque na verdade o que eu acho mais importante do artigo 2º é esse tópico aqui, ó. Posicionamento constitucional do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Tribunais de Conta. Obviamente, queridos, que no artigo 2º só fala em 3 poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Contas não entram dentro dos 3 poderes aí. O que eu posso falar sem medo de errar? Que esses 3 seriam independentes e autônomos. Se eles são independentes e autônomos, é como se eu pensasse em um sistema solar, eu tivesse os 3 planetas maiores, Executivo, Legislativo e Judiciário, e tivesse 3 planetas satélites, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública. Eles são autônomos e não se inserem dentro de nenhum dos outros poderes. Mas há resquícios disso aí. Se você olhar, o Ministério Público já pertenceu ao Poder Executivo. A última vez ele pertenceu ao Executivo. Isso vai repercutir lá no âmbito do processo legislativo. Assuntos de interesse do Ministério Público são deflagrados por projeto de lei de interesse ou do Ministério Público ou do Presidente da República. Opa, Presidente da República, Poder Executivo, por conta daquela vinculação que existia à época. Tudo bem? E aí eu vou, Defensoria Pública. O item mais tendente de aparecer na tua prova é esse que eu vou trabalhar agora. Presta atenção. Determinado governador do estado, lá na Paraíba, ele fez o seguinte: pegou o orçamento da Defensoria, o qual estava dentro dos limites, presta atenção, pegou o orçamento dentro dos limites da LDO e promoveu cortes no orçamento. Não satisfeito, o governador ainda inseriu a Defensoria Pública dentro da estrutura da Secretaria de Justiça. É como se ele colocasse a Secretaria de Justiça subordinada ao governador. Então, o que ele fez na prática foi uma dupla besteira. O que ele fez? De um lado, ele feriu a autonomia da instituição, que havia feito o orçamento dentro dos limites da LDO, ele botou o dedo na ferida quando não devia. Além disso, ele inseriu a Defensoria como se estivesse subordinada ao Poder Executivo. Como nós estamos vendo, são satélites autônomos e independentes. Agora eu posso fazer a afirmação de que ao invés de 3, eu tenho 6 poderes da República? Não, você não pode chegar a tanto. Mas você tem sempre que lembrar que na prova, assim, na sua cabeça é quase isso. Eles têm independência e autonomia, mas eles não têm, em nenhuma hipótese, subordinação. É o que acontece, por exemplo, com os tribunais de contas. Eles auxiliam o poder legislativo, mas não se subordinam a esse poder. Tudo bem? Então, quando a gente está falando aqui, posso entender sem medo de errar que Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas não têm relação de subordinação ao Poder Executivo. Mas presta atenção num ponto. Eu falei que a Defensoria encaminhou
o projeto de orçamento dentro dos limites da LDO. O presidente da República não pode fazer cortes, ou o governador não pode fazer cortes no orçamento? Pode sim, desde que ele esteja fora dos limites da LDO. Estando dentro não poderia mexer, mexeu, foi o erro dado aí. O Supremo reconheceu isso, presta atenção, em uma ADPF. Isso vai ser trabalhado lá no controle de constitucionalidade, mas presta atenção aqui comigo, ó. A DPF é a arguição por descumprimento a preceito fundamental. Qual era o preceito fundamental que estava em jogo aí, amigos? Autonomia da Defensoria Pública. Para o Supremo Tribunal Federal, a autonomia seria um preceito fundamental. Tudo bem? Vamos avançar. Você vai ver que o artigo 3º, ele não vai trazer nenhum problema para a prova. Meu Deus, onde foi parar meu artigo 3º? Eu devo ter perdido ele por aqui. Vamos embora sem ele. O artigo 3º é tão fácil, mas tão fácil, que é empurrar bêbado na ladeira. Ele trata dos objetivos internos. Objetivo, qual é o teu objetivo hoje, querido? O objetivo é passar no exame da ordem da segunda fase. Então, todo objetivo não é o que você tem, é aquilo que você almeja ter. Olha para cá. Então, os objetivos são metas. Metas são sinônimos de normas programáticas. Presta atenção aí para a prova. Então, o artigo 3º traz normas programáticas. Já tentando te ajudar, os artigos 3º, 4º e 6º trazem normas programáticas. Junto a esse rol aí, ó, 196 que trata da saúde e o 205 que trata da educação, tudo bem? Sempre naquela ideia de tentar fazer uma interdisciplinariedade e te ajudar da melhor forma, seja para aprovação na OAB, seja no caminho da tua vida profissional. Bacana? Quais são os objetivos? Aqui também tem mnemônico. Olha só, é o pessoal do Conga ProR. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem-estar de todos, erradicar a pobreza e reduzir desigualdades. Olha para cá. Na verdade, quando eu falo nessas metas, nessas normas programáticas, o que te interessa para uma prova de segunda fase é você lembrar que, embora se tratem de normas programáticas, e aí é uma frase de efeito bem bacana, utilizada pelo Supremo Tribunal, nenhuma norma constitucional pode ser uma promessa vazia, ou seja, tudo que está aqui, todas essas metas lançadas na Constituição, devem ser buscadas a sua implementação e efetivação pelo poder público, tudo bem? Então, se você reparar bem, nas normas programáticas, mesmo nelas, há uma obrigação por parte do poder público de agir, de concretizar as normas constitucionais. Sim, frase de efeito bacana para a prova, a Constituição não pode ser uma promessa vazia para os cidadãos, beleza? Artigo 3º, como vocês viram, mais mole do que sopa de minhoca. E aí eu vou para o artigo 4º, princípio nas relações internacionais. Ó. O artigo 4º vai trazer vários princípios, mas tem dois que me chamam muita atenção. Se você olhar, lá fala em não intervenção, eu vou trazer a solução pacífica dos conflitos. O Brasil é sempre assim, né? Ele tenta agir de modo a não interferir nos outros países e buscar sempre o diálogo, o consenso. Tem dois princípios nas relações internacionais que têm repercussão direta na sua prova. Quais sejam? O primeiro deles é a concessão de asilo político. E aí eu vou trazer para ti a diferença entre asilo e refúgio político. Qual a diferença entre o asilo e o refúgio? Olha só, é como se eu tivesse uma pizza. Essa pizza aqui chama refúgio, queridos. E uma fatia dessa pizza é chamada de asilo. Pela própria ilustração, já fica claro para ti entender que o refúgio é muito mais amplo do que o asilo. O asilo é para perseguição política, já o refúgio é para perseguição política, étnico, religiosa, cultural, sexual, ou seja, é muito mais ampla, pode ter várias diretrizes. Quando a gente fala
Lá no pessoal que está invadindo a Europa hoje, mesclando com a atualidade, pessoal da Síria, dos países que estão sendo perseguidos, eles são refugiados. Alguns estão fugindo pela questão econômica, alguns estão fugindo pela questão religiosa, questão política, questão armamentícia que tem lá. São vários os fundamentos. E aí eu trago um caso polêmico, que é aquele que envolvia o pedido de extradição do italiano Cesare Battisti. E eu te pergunto, o que foi dado lá naquele caso? Foi dado asilo ou refúgio? Você que está aí de casa, responde para mim. Foi dado o refúgio político pelo direito brasileiro. E aí eu te pergunto, a concessão de refúgio político, mesclando com o direito administrativo, é ato vinculado ou ato discricionário? Lembra lá dos atos administrativos? Vou te perguntar de novo, ó. A concessão de refúgio político, responde para mim, é ato vinculado ou discricionário? É ato vinculado. Muito bom. Se você errou aí, fica quietinho que ninguém viu você falando em voz alta. Ó, é um ato vinculado. Se é um ato vinculado, o judiciário pode rever? Sim. Peraí, e o asilo? O asilo político é ato discricionário. Peraí, e ato discricionário, o judiciário pode rever? Também pode. O que ele não pode olhar são os pressupostos de oportunidade e conveniência lá do ato editado pelo poder público, tudo bem? Lá naquele caso do Cesare Battisti, foi concedido o refúgio político. Concedido o refúgio, a Itália pediu extradição. O refúgio seria uma blindagem? Sim. Então, primeiro a Itália contestou o refúgio dado. E nesse refúgio, o que aconteceu? O Supremo Tribunal entendeu que não estavam presentes os requisitos do refúgio, logo, cassou o refúgio político. Com isso, era possível analisar o pedido de extradição. Na decisão de extraditar ou não, o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, à época era o presidente Lula, está vinculado ou é discricionário? Muito bom, se você respondeu em casa, discricionário, errou de novo. É vinculado ao tratado internacional porventura existente e existia à época um tratado Brasil-Itália, o qual falava, eu mando para você, você manda para mim. Mas havia exceções nesse tratado e uma das exceções foi utilizada pelo então presidente. E ele não extraditou o italiano Cesare Battisti. Você lembra disso? Do Cotidiano. Foi uma decisão muito criticada à época, embora do ponto de vista jurídico esteja tudo adequado. E aí o que acontece? Depois a Itália ficou muito chateada e foi ao Supremo contestar a decisão do presidente da República. O Supremo Tribunal Federal entendeu o quê? A decisão do presidente da República é um ato soberano, inquestionável por outros países. Bacana? Presta atenção nisso para sua prova discursiva. Então, recapitulando, a concessão de refúgio é ato vinculado. A extradição é ato vinculado ao tratado internacional porventura existente. E aí o presidente não extraditou, a Itália contestou, o Supremo falou, você não tem atribuição, competência para questionar o ato soberano do presidente da República, tudo bem? Mas eu falei, vou apagar minha bagunça aqui, ó, que eram dois os dispositivos que me chamavam a atenção. O primeiro era a concessão de asilo político. E qual o segundo? É a questão referente a repúdio ao terrorismo e ao racismo. É esse o ponto que me chama a atenção hoje. Primeira coisa que você não pode esquecer, para a vida e para a prova, é que existe racismo e existe injúria racial. Qual deles que é imprescritível? Imprescritível, queridos, é o racismo. E aí chegou ao Supremo Tribunal Federal uma situação que envolvia o chamado caso Eranger. Um cidadão escreveu um livro com ofensas aos judeus, ao povo judeu de modo geral. E quando chega ao Supremo Tribunal Federal, ele falava, prescreveu. Eu não estou falando que o judeu não é uma raça. Na verdade, todos nós fazemos parte da mesma raça, a raça humana. O que eu estou fazendo não é racismo. Lá no Supremo se falou assim, ó, olha só, o que você está fazendo, na verdade, é antissemitismo. O que você está fazendo é anti-sionismo.
Beleza? Olha só, judeu é um povo semita. Judeu é o pessoal da terra de Sion. Então, quando eu falo o fato de alguém escrever um livro ofensivo aos judeus, está dentro da liberdade de expressão ou seria um crime de racismo? O Supremo entendeu que seria uma prática de antissemitismo, antisionismo, equiparados para todos os efeitos a racismo. Quando eu falo equiparados para todos os efeitos, eu estou falando de imprescritível, queridos. Prestem atenção, então, do artigo 4º, quais eram mesmo os pontos que me chamavam a atenção? Concessão de asilo político por conta do julgamento envolvendo o Cesare Battisti e a questão do racismo, repúdio ao racismo, em razão do julgamento lá de trás no Supremo Tribunal Federal, tratando sobre antissemitismo, antisionismo. Com isso, nós fechamos o bloco relativo aos princípios fundamentais. E eu peço que você continue comigo, estudando o direito constitucional, passo a passo, para garantir a sua aprovação. Muito obrigado a todos.